Bom dia, pessoal. Tudo bem? Nós vamos dar início ao nosso bate-papo sobre meditação. E o vídeo vai ficar gravado aqui para vocês. Eu vou chamar a Silvia, que é a nossa convidada, para estar participando desse bate-papo hoje. Sil, eu já te chamei. Só você aceitar aí o convite. É, a gente recebeu algumas perguntas. Nós vamos ir respondendo ao longo da live. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem enviar aqui nos comentários a dúvida de vocês que a gente responde ao vivo, tá bom? Se eu te chamei de novo. É, vou chamar a Silvia de novo. Bom dia, Dé. O pessoal do Mahatma. A Silvia está tendo dificuldade para ir. Ah, entrou. Deixa eu convidar ela aqui. Vou convidar você de novo, Silvia. Você tem que aceitar o convite. A Silvia é a nossa convidada para falar sobre meditação hoje. Acho que agora ela conseguiu. Oi, Bom dia, Silvia. bom dia, Nath. Bom dia, A sua Débora. câmera, a sua câmera tá virada. Tá virada? Oxi. Tá. Aí, Isso. me achei. Tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem também. Então, tá bom. Vamos lá, né? Primeira live do ano, primeira live minha, tudo novo aqui. O pessoal que está participando, cliquem aí nos coraçõezinhos para a live ser compartilhada com mais pessoas. Bom Isso, dia, Tânia. para alcançar mais público. Oi, Tan, tudo bom? Que bom te ver aqui, Débora. Então, vamos lá, vamos começar? Vamos. Então, gente, essa live é para marcar o início, né, dos trabalhos de 2023. Né? A gente tinha essa ideia de fazer sobre meditação, porque bastante gente tem dúvidas a respeito desse assunto. E aí eu convidei a Silvia, que é minha colega de formação, lá do EAY, para estar falando um pouquinho de meditação para vocês. Ela vai contar um pouquinho da história dela, quem é ela, né, Silvia? Isso aí. Bom, vamos. Oi, Má, tudo bom? Que delícia te ver aqui. Eu conheci, bom, eu sou a Silvia Onofre, né? Acho que quem tá aqui já me conhece, sabe um pouquinho da minha vida. Eu tenho uma paixão pelo yoga, acredito que o yoga sempre esteve na minha vida. Comecei a fazer o
curso numa escola, daí por motivos pessoais acabei mudando, conheci a Jaque, daí comecei o curso na EAY e conheci a Nath. A Nath tem uma irmã que, por coincidência, fez faculdade com a minha irmã. Então, veja os entrelaçamentos do universo, né? Quando é para ser, é. E desde então, eu e a Nath, assim, sempre mantemos contato. Nós participamos de eventos juntas, inclusive no SESC, fomos em São Pedro num evento, ela me convidou, fui com ela, e daí ela falou assim, Sil, vamos fazer uma live sobre meditação? Eu falei, opa, vamos lá! Estamos aqui hoje para falarmos sobre esse assunto tão atual e tão importante, né? Porque a gente vive num mundo de muito movimento, de muitas informações, de muitas distrações. E parar, estar presente, ter uma atenção naquilo que nós estamos fazendo é desafiador. Então, estamos aqui para falar sobre isso. É verdade. Então, eu queria começar falando um pouquinho da definição, né, da meditação para vocês, tá? Eu fiz umas anotações aqui, então eu vou estar lendo algumas coisas. Então, a meditação, ela pode ser considerada um ato ou efeito de refletir profundamente sobre determinada coisa. Resultado dessa ação, né? O resultado dessa reflexão. Pode ser considerado também uma oração mental, é um sinônimo de reflexão, um foco interno ou um foco externo, por exemplo, né, Sil? Isso. E significa, a palavra meditar significa ponderar, estar no centro, voltar-se para o centro. Isso. Posso só fazer um adendo, Nath? Pode, claro. Esse voltar-se para o centro, que eu acho que é tão desafiador hoje, né? Porque quando a gente para, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para dentro de nós. Então, meditar, assim, é fundamental. É verdade. Lá na descrição, quando a gente foi fazer a divulgação da nossa live, né, eu coloquei a respeito de um estudo atual que saiu agora do Mindfulness, que é a prática meditativa mais assim, conhecida, acho que atualmente nas empresas aqui no Oriente, onde foi feito um estudo com 276 participantes que utilizavam a meditação considerada como antidepressivo, e metade desse grupo continuou o tratamento e metade fez a meditação, e os efeitos foram praticamente os mesmos. Então, foi considerado equivalente a pesquisa com a medicação e com a meditação. Para a gente ver o quanto isso é necessário, né? Isso. A meditação, ela tem, na história do mundo, ela data desde 1500 antes de Cristo. E quem usava muito a meditação eram os monges tibetanos, os budas, né? E o yoga também utiliza muito a meditação. Acho que, se eu não me engano, é 500, 600 anos antes de Cristo, Nath, que foi? A primeira data que eu encontrei, eu acho que é na 1936. Eu não sei se há alguma data antes dessa que eu encontrei a respeito da origem da meditação, né? Na parte histórica. E falando um pouquinho das questões que a gente recebeu, eu acho que é importante a gente dizer que, assim, existem várias técnicas, né? Tem uma diferença entre a meditação do Oriente e a do Ocidente. Muitas vezes o que o Ocidente faz é excluir a filosofia do Oriente, né? E não que isso seja errado, né? A meditação pode ser considerada uma prática de meditação, mas tem uma técnica. Sim. Mas não tem uma receita de bolo, né, Sil? Não, não tem. Eu acho E assim, que a gente pode partir a partir da técnica, mas você vai criar
os seus hábitos, criando o seu próprio ritual, né? Vamos falar assim. Isso. Porque assim, nós temos várias formas. Nós temos a meditação através dos mantras, onde você usa o Japamala, que os monges tibetanos utilizavam muito. Temos a meditação através da contemplação de um objeto, que pode ser a chama de uma vela, ou você pode mentalizar algum objeto e se concentrar nele. Nós utilizamos muito a meditação com a concentração na respiração. Porque a respiração nos ajuda a nos concentrar no aqui e no agora, né? Então, assim, como a Nath falou, não tem uma receita de bolo. Ah, é dessa forma ou é dessa forma. Não. O principal objetivo da meditação é trazer a integração para o aqui e para o agora. A atenção plena. Onde a gente vai estar integrando o corpo, a mente e o espírito, a alma, e vai depender da sua devoção, da sua contemplação, daquilo que você acredita para você. Mas o importante é você estar consciente do que está acontecendo com você e com a sua mente. Porque quando a gente abre os olhos para o mundo, a gente vê esse mundo de informações. A hora que a gente recolhe e fecha os olhos, estar conosco mesmo, nos ver como nós somos, é difícil. Então, a hora que você fecha os olhos, você volta essa atenção para você. Como é estar comigo mesma? Como é meditar? Vai depender de você. A experiência é sua. Existem os métodos, mas você vai adequar o que é melhor para você. Isso. E uma dúvida, o pessoal, na hora de colocar as perguntas lá na caixinha, algumas Isso. pessoas falaram assim, olha, eu até queria fazer uma pergunta, mas eu não sabia que tipo de pergunta que eu fazia, não me vinha na cabeça. Aí eu pensei em perguntar o que uma já tinha perguntado. Eu acho que quando a gente faz a prática, as pessoas que me mandaram as perguntas são pessoas que já fazem a prática de alguma forma. Eu acho que quando a gente faz, é aí que as dúvidas vão surgir. Sim. Então, realmente, se você não é praticante, fica difícil de você tentar elaborar assim, uma questão. Porque na hora que você vai sentar para meditar, ou seja sentado, em pé, deitado, eu acho que é nesse momento que vão surgindo, né, as questões. Se você vai observando, essa é muito barulho, eu acho que eu deveria fazer desse jeito, minha respiração tá ruim. A gente começa a se dar conta, né, dos detalhes, Sim. e a gente vai ajustando e vão vindo as dúvidas. E aí, ou a gente vai pesquisar no livro, ou vai perguntar para algum professor de yoga. Isso. Uma coisa que eu queria falar é que assim, a meditação e o yoga, eles andam juntos, né? Mas não Caminho. necessariamente você precisa ser praticante de yoga para estar iniciando na Não. meditação. Acho que é importante a gente falar isso, né? São É duas coisas. importante. Porque o principal objetivo da meditação é aquietar a mente, né? A nossa mente é turbulenta. Como a gente já falou várias vezes aqui, temos várias distrações dele. Então, assim, para você aquietar a mente, você precisa parar. E nesse parar, você vai ver qual a melhor forma. Não precisa necessariamente ser o praticante de yoga. Se você pratica yoga, vai te ajudar muito, vai facilitar o processo, mas não é um requisito básico, tá? E existem algumas técnicas que podem te ajudar, que você pode começar a condicionar o seu corpo, a sua mente, para esse estado meditativo. Algumas coisas marcar na agenda para facilitar a sua vida. Escolha experimente vários horários para ver qual que se adequa melhor à sua rotina. Porque todo mundo tem uma rotina de vida diferente. Então, para mim, pode ser de manhã, para você pode ser depois do almoço, pode ser à noite, entendeu? Então, depende. Você escolhe um horário, experimenta, marca na sua agenda. De preferência, sempre estar no mesmo local. Para início, você pode preparar um ambiente para você, usar um óleo essencial, que o cheiro vai te condicionar, que é hora de meditar, acender um incenso, pôr uma musiquinha ambiente. Se você quiser, pode começar também com uma meditação guiada para facilitar. Preparar o seu corpo, fazer um alongamento antes, sabe? Mexer um pouco as
articulações, pescoço, tirar as tensões do dia ou da manhã, se você faz de manhã, que você acorda, né? Fazer aquele alongamento gostoso. E daí você preparando o seu corpo, você vai sentar e vai tentar meditar. Esse tentar pode ser 1 minuto, pode ser 2 minutos. O importante é você experimentar, dar o primeiro passo. Parar, fechar seus olhos. Nós vamos fazer no final aqui uma técnica rapidinha para vocês sentirem como é. Prestar atenção na sua respiração. Teve perguntas, né, Nath, sobre a respiração. Vamos fazer a... Vamos comentar sobre as perguntas. Minha Débora acabou de comentar aqui que a mente dela nunca é quieta. Então, a primeira pergunta que a gente recebeu foi a respeito disso, né? Você anotou as perguntas aí no seu caderninho? Eu tenho uma colinha aqui também, tá, gente? Leia pra gente a primeira pergunta, que daí a gente vai comentando sobre ela. Olha, teve uma pergunta que foi assim. A respiração encurta, cai e desanda. Eu paro ou eu devo insistir e continuar? Então, nesse caso, né, provavelmente ela estava fazendo uma meditação focando na respiração, né? Isso. Então, sempre que a gente foca em alguma coisa para meditar, pode ser que a mente ela fique presente ali por alguns segundos naquilo que a gente está focando, mas pode ser também que se eu estou com muitos pensamentos ativos, ela vá indo para outros pensamentos. Isso é natural, né? Isso. Então, o que a gente faz, que eu acho que é muito importante, que é um dos princípios que a gente deve respeitar quando a gente vai meditar, é o não julgamento, é a observação. Então, você não consegue você ficar pensando em outras coisas, mas observa esse pensar em outras coisas. Se questiona a respeito disso. Isso. Não é? Sei. E aí você dá o seu melhor naquele momento com aquilo que você tem. Uma das outras perguntas foi essa, Nath. Tem dias que flui e tem dia que não flui nada, né? Tem dia que você senta para meditar que você fala, nossa, parece que eu viajei para outro estado, né? Celestial. E tem dia que você senta ali que fala, nossa, caracas, hoje não foi. Isso é natural, porque cada dia é um dia, cada dia a gente vivencia coisas diferentes. Então, o importante é ter esse não julgamento, que a Nath falou, se observar. Se hoje não fluiu, mas veja, você sentou, você parou um tempo, você tentou se concentrar, não conseguiu, e tá tudo bem, sabe? Importante é se conhecer. A meditação traz muito isso. O autoconhecimento. O que eu sou, por que eu faço o que eu faço, por que eu ajo como eu ajo. Então, tem dia que a gente vai estar, assim, com muitas coisas na cabeça, a gente não vai conseguir mesmo. Mas o importante é você persistir, ter a disciplina e persistir. Isso, a persistência também faz parte. Não é porque é uma meditação que tem muito, muito conceito de forma equivocada, né? Meditar é ficar zen, meditar é para quem já é zen. Não, é justamente o contrário, né? Meditar é porque eu sinto a raiva, a frustração, a alegria, a tristeza, que eu medito. Para trazer esse estado de equilíbrio, né, Nath? Equanimidade, que nós chamamos. Isso, um objetivo é exatamente esse, você se manter equilibrado, você equilibrar tudo, os seus pensamentos, a sua respiração, o seu corpo, o seu comportamento, as suas reações, não é? Dentro dos fundamentos tem a atenção, a concentração, a persistência, a equidade, eu estou lendo aqui o que eu anotei, tá? As emoções, né, que altera, dependendo da sua emoção, seu ritmo respiratório, reduzir os excessos do pensamento, como a gente já falou, a devoção, a evolução espiritual, que eu acho que é importante, não tem nada a ver com religião, tá, gente? Evoluir espiritualmente é uma coisa do indivíduo.
promover a Evolução é para felicidade. todos, né? Sim, isso realmente. Isso. Então, dentro da primeira pergunta que a gente tinha recebido, que fala sobre esse conceito de silenciar a mente. Não tem como a gente silenciar totalmente a mente. Não. O que a gente faz, que você pode fazer, que eu aprendi em uma das técnicas meditativas lá do Sahaja Yoga, com a Andréia, Isso, Andréia, quando a gente linda. o que a gente pode fazer é falar para o nosso, porque na verdade quem faz esse excesso de pensamento é o nosso ego, né? A gente aprende isso. Sim. A gente fala para o ego e para o superego. Tem esses dois, o ego e o superego. Agora não, agora não, agora não. Fala isso para você. Agora não, agora não, agora não. Para que você consiga focar num determinado pensamento, diminuir essas flutuações que a gente fala da mente, mas a gente consiga se Isso. concentrar melhor. Reduzir os movimentos, né? E tentar silenciar, tentar meditar, porque os pensamentos, como a Nath falou, não param, gente. Entre um pensamento e outro tem, assim, um espacinho de tempo. O que a gente tende a fazer com a meditação? Aumentar essa quietude, aumentar esse espaço de tempo entre um pensamento e outro. Então, se você fala assim para o ego, agora não, agora não, agora não, uma hora ele vai silenciar e esse espacinho que é curto entre um pensamento e outro, nós vamos aumentar. Então, nós vamos aumentar esse estado de serenidade, esse estado de bem-estar, esse estado de equanimidade que a meditação nos traz. Que daí vem todos os benefícios, né? Que nós falamos também, que melhora a nossa qualidade de vida, melhora o nosso sono, melhora o nosso humor, melhora até a nossa digestão acaba melhorando. Então, assim, os benefícios da meditação são muitos, 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 muitos. Por isso que hoje é recomendado até por muitos profissionais de saúde. Ah, você vai meditar. Em vez de vai pescar, vai meditar. Uma dica, uma coisa que eu lembrei agora, assim, quando você está lendo um livro, que você está absolutamente entregue, absorta ali naquela leitura, que você se desliga do mundo aqui fora, é um estado meditativo. Para você tentar associar o que é esse estado meditativo. Trazendo para a nossa realidade, porque a gente, quando fala em meditação, logo vem à cabeça alguém sentado, em forma de Buda mesmo, fazendo sei lá. Vamos construir, né, Nath? A gente pode fazer para a nossa realidade. Por exemplo, quando você vai lavar uma louça, vai fazer uma faxina. Isso, esteja escova de dentes. Esteja presente naquilo que você está fazendo, não é? Às vezes a gente não está presente. E aí, quando a gente não está presente naquilo que a gente está fazendo, geralmente a gente quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e nunca termina nenhuma. Isso. Não é? Muito. Então, acho que é importante exercitar essa presença, né? E não precisa ser brusco, assim, eu vou meditar, vou sentar, pronto, tá aqui, sentada, agora vamos lá meditar. Começa com essas pequenas ações no dia a dia, né? Observando aonde está a sua atenção com aquilo que você faz o movimento. Você pode anotar também, às vezes, algum insight, alguma coisa que vem na sua meditação e observar aquilo. Eu uso muito, como a Nath falou, a gente pode meditar de várias formas, né? Fazendo não só sentada. Eu, por exemplo, quando saio de casa para ir para o trabalho, no trânsito, eu geralmente vou num estado meditativo, prestando atenção naquilo que eu estou fazendo, tendo atenção plena, mas assim, colocando um foco na minha cabeça. Agora eu vou respirar, eu vou tranquilamente. Então, assim, nós exercitando esse estado de presença, a gente vai levando a meditação para o nosso cotidiano. E com isso, nós vamos acalmando a nossa mente, o nosso corpo, e tendo cada vez mais esse estado de bem-estar que a meditação nos traz, de concentração, de equilíbrio. Sim.
Se o seu vídeo travou aqui para mim, Travou? Tá normal. Veja. tá normal? Tá. Não, acho que é alguma coisa do meu, então só um minuto. E aí? Ai, melhorou, Voltou? Melhorou? voltou, É, melhorou. mesmo perto da internet tem essas coisas, né? Aí, ó, É, a meditação nos ajuda a lidar com maior facilidade com os entraves da vida, ao vivo e a cores. verdade. Nath, teve uma pergunta que foi sobre a coluna. Por que a coluna precisa ficar ereta? Então, a pessoa que fez essa pergunta, ela questionou a respeito de ficar sentada, né? Que E às vezes ela não consegue ficar sentada ereta. Quando a gente vai sentar para meditar, as principais posturas do yoga, quando a gente vai falar em asanas, são as posturas meditativas, consideradas meditativas, né? isso, Só que dentro do esforço da postura, né, do esforço de estar ali para meditar, a gente tem que trabalhar essa questão do conforto também, porque às vezes a gente vai ficar períodos longos numa mesma posição, então a gente precisa se sentir confortável. Então, você não precisa ficar ereta com as costas desencostadas. A gente pode colocar uma almofada, pode sentar numa cadeira, tentando esse alinhamento, né? Esse alinhamento é para que a gente consiga oxigenar a nossa coluna. A gente trabalha o equilíbrio das polaridades dos lados, né? Direito e esquerdo. Então é importante que a gente respeite as curvaturas fisiológicas e tente manter a nossa coluna nesse formato, direcionado para cima. isso. Para que a energia flua melhor, né? E se por acaso você perceber durante o seu momento de meditação que a coluna está ficando encurvada, só devagarzinho já redireciona ela. Só isso. Sem aquela coisa de que aquela rigidez, né? Ah, precisa ser sempre assim? Não. E uma outra pergunta foi se pode meditar deitada. O que você tem para falar a respeito disso, Nath? E quando a gente faz na prática, dentro da prática do yoga, a gente faz o Shavasana, que é uma postura considerada importante também do yoga. Ela é feita deitada. Então E- eu acredito que não tem limitações. Você pode meditar sentada, deitada, em pé. Isso. O que importa é a sua intenção, né? O que você quer É, com a sua meditação. Se naquele dia você está muito desconfortável, está com alguma dor, não dá para ficar sentada, você pode deitar. Não tem problema nenhum. a única ressalva que eu tenho do deitada é que, assim, às vezes a gente acaba dormindo, né? Porque o deitar também é a posição que a gente dorme. Então, dependendo do dia, se você dormir, tudo bem, mas assim, que não seja sempre, porque às vezes você não vai prestar atenção naquilo que você precisa, que a meditação te traz também. É só Uhum. isso. Mas assim, não tem isso, pode ou não pode. Sil, você está conseguindo ver o comentário das pessoas? Alguns, Tá, você está me vendo bem, né? tô. A imagem Pergunta travou. travada ainda. Você está Oxe, travada para mim. Pergunta para o pessoal se eles estão conseguindo ver você. tá, vamos ver aqui. Pessoal, vocês estão me vendo? Como que tá aí para vocês? Nath, quer que eu saia e entre de novo? Eu vou sair, vou tirar você. Ó, a Eu Rafa vou, falou que para ela tá normal, a Mari falou que tá normal. só para mim mesmo que tá. É, eu Peraí que acho eu que vou tá para ver você. você. A Adri Eu falou vou, que está ok a imagem e o som. É, eu vou remover e vou te adicionar de novo, tá? Peraí, tá só um bom, minuto. beleza. Travou de vez aqui.